Olá, seja muito bem-vindo a mais um KS Cast. Seja bem-vindo você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, o KS Advogados. O meu nome é Felipe Osmar Krieger. E eu me chamo Rubiane Spengler e no KS Cast, edição desta sexta-feira, nós vamos conferir as notícias que movimentaram o direito do trabalho e o direito previdenciário. Então, vamos já à informação. E a notícia trabalhista dessa sexta-feira é do TRT da Quinta Região, TRT da Bahia. E ela trata sobre um petroleiro que será indenizado por ter sido impedido de sair do seu local de trabalho pelo período de 13 dias. Olha só essa situação. Situação delicada, né, doutor? Exatamente. Então, essa situação ela foi analisada pela 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e foi condenada, então, a empresa Petrobras a indenizar o funcionário por danos morais, no valor de R$10.000, devido ao excesso de jornada e à violação dos limites mínimos dos períodos de descanso. De acordo com os desembargadores, o empregado provou no processo que foi impedido de estabelecer uma rotina regular de vida, tendo sido obrigado, inclusive, a permanecer na empresa pelo período de 13 dias seguidos em novembro de 2015. A decisão reformou, então, a sentença de primeiro grau e dela ainda cabe recurso. Então, em primeiro grau, né, o empregado havia tido uma sentença de improcedência no processo. Exatamente. O pedido dele de danos morais por essa situação ele foi julgado improcedente, então ele recorreu e no tribunal, então, essa situação foi reanalisada. O relator do acórdão, o desembargador Alcino Felizola, esclareceu que o descumprimento de obrigações trabalhistas, ainda que daquelas dignas de proteção constitucional, como as limitações à jornada de trabalho, não gera por si só o dano moral indenizável. É preciso, pelo menos, que a falta se reitere no tempo, ou que se prove a repercussão na vida social e familiar do empregado. Só nessas hipóteses, como no caso específico, o ato ilícito causará danos aos direitos da personalidade, aos direitos fundamentais e à dignidade do trabalhador, argumentou então o relator dessa decisão. O magistrado relatou também no acórdão que o petroleiro deveria ser encerrado seu expediente às 7 horas do dia 1º de novembro de 2015, mas só teve permissão para sair do local de trabalho às 23h59 do dia 13 de novembro seguinte. Entendo, então ele coloca aqui uma consideração. Entendo que a imposição de jornada extenuante e principalmente a circunstância do empregado, sem aviso prévio, ter sido obrigado a permanecer na empresa por 13 dias seguidos, evidencia então ofensa à sua dignidade. O novo Código Civil não traz critérios objetivos para a quantificação da indenização por dano moral, impondo então ao magistrado a sua fixação por arbitramento, aplicando então a equidade no caso concreto, com a análise da extensão do dano, das condições socioeconômicas dos envolvidos e do grau de culpa do agente, de terceiro ou de vítima. Relembrou então o relator essa situação no momento em que ele foi arbitrar a indenização para este empregado. Por fim, então, ainda ele destaca aqui na notícia, na visão dos desembargadores, deve-se ponderar que a Petrobras se encontrava em situação excepcional diante da deflagração de greve da categoria. Assim,
considerando o nível econômico do empregado e a capacidade financeira da empresa, condeno então ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000. Finalizou então o desembargador Alcino Felizola. Nesse caso, então, o empregado ele teve êxito em comprovar que isso repercutiu na sua qualidade de vida, né? Não era o caso de realização de 15 minutos de horas extras, 30 minutos, não menosprezando quem realiza horas extras assim dessa Sim. forma, mas aqui foi um caso realmente assim estrondoso, né? O que foi que aconteceu com esse empregado. Exatamente. Não fica bem claro aqui a situação, mas provavelmente ele trabalhava em uma base, né, de fabricação de petróleo, talvez dentro do mar, muito provavelmente. Então, 13 dias ele teve que ficar embarcado ali. Sim. Nessa base de fabricação sem de petróleo. Prévio, pelo que sem diz a nenhum notícia. Aviso. Então, digamos, ele pelo menos tivesse sido avisado previamente. Claro. Poderia se programar para essa situação. Poderia ser o caso do aniversário da filha no dia seguinte ou Sim. no subsequente, enfim. Ou até compromissos pessoais, né? Consultas médicas, enfim. Tudo aquilo que envolve o cotidiano de uma pessoa. E assim, sim, sem sombra de dúvidas, ele teve a vida dele, a programação também da vida dele afetada. Né? Exatamente, com certeza. Dentro do ambiente familiar, a gente possui compromissos, né? Sim. Então, durante 13 dias, ele ficou totalmente comprometido com o trabalho, né? Sem aviso prévio, sem nenhuma possibilidade de ele não aceitar essa condição. Sim. Então, acredito que foi muito bem aplicado aqui a condenação, sim, da indenização por danos morais. E lembrando também que essa notícia, então, ela foi extraída do TRT da 5ª Região. Perfeito. Vamos então à notícia previdenciária dessa semana. E ela tem como manchete que o contribuinte individual não tem direito ao benefício de auxílio acidente. O contribuinte individual, então, não tem direito ao benefício de auxílio acidente na forma do artigo número 18, parágrafo 1º da Lei 8.213, ainda que, em relação a vínculo empregatício anterior, esteja em período de graça. Essa foi a tese fixada pela Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região. O caso, então, envolve um homem de 37 anos, residente no município de Braço do Norte, Santa Catarina, que requisitou a concessão de auxílio acidente, alegando que, embora fosse contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social na época do acidente, ainda estava em período de graça em relação ao emprego que tinha anteriormente. Então, antes ele tinha uma carteira assinada, né? Tinha um vínculo empregatício, então ele alega que ele ainda estava no período de graça, portanto, na condição de segurado empregado. O período de graça é o tempo em que o segurado mantém um vínculo com o sistema previdenciário, mesmo que a pessoa não esteja contribuindo ou exercendo atividade remunerada ligada à Previdência Social. É importante, esse tema até foi inclusive matéria, né? Sim, será inclusive matéria no próximo informativo. Muito interessante a gente estar por dentro do conceito de período de graça, para que a gente possa aplicar esse direito do segurado também de forma eficaz, de forma estratégica, inclusive. O pessoal já fica antenado aí para acompanhar. Na segunda-feira vai sair o vídeo no canal KS Advogados e também no KS Cast a informação a respeito do período de graça. Exatamente. Vamos então agora aos detalhes dessa notícia. Sim. A ação ela foi ajuizada no ano de 2020 contra o INSS. E o homem narrou que em outubro de 2019 sofreu um acidente em casa
quando manuseava uma serra para cortar tocos de madeira e teve parte do polegar esquerdo amputado. O autor sustentou que o incidente lhe causou redução da capacidade laborativa e por isso, portanto, ele buscava o benefício do auxílio-acidente. A segunda vara federal de Tubarão, Santa Catarina, julgou o processo pelo procedimento do Juizado Especial Cível. Considerou, então, a ação improcedente. A sentença destacou que a Lei 8.213 estabelece que somente os segurados empregados, o trabalhador avulso e o segurado especial poderão beneficiar-se do auxílio-acidente. O histórico contributivo do autor demonstra que a filiação ao regime geral de previdência social, à época do acidente, era na condição de contribuinte individual, categoria então não incluída no rol dos que fazem jus ao benefício. O autor, inconformado então com essa decisão, ele recorreu à segunda turma recursal de Santa Catarina. Ele argumentou que, como na data do acidente ele estava no período de graça em relação ao último vínculo de emprego que ele tinha, detinha então a qualidade de segurado empregado, que é a outra categoria. Então, agora no caso, continuando, a segunda turma regional de Santa Catarina deu provimento ao recurso. Olha só, analisando o Cadastro Nacional de Informações Sociais, verifica-se que à época do acidente sofrido, ano então de 2019, o autor havia recolhido 3 contribuições previdenciárias na qualidade de contribuinte individual. Entretanto, observa-se que o último vínculo laboral foi mantido até 7 de janeiro de 2019. Logo, no momento do acidente, ele estava no período de graça, fazendo jus ao auxílio-acidente. Foi o que concluiu a juíza relatora. E olha só a montanha-russa, né? Um ganha, perde, ganha, perdeu, perde, ganhou e agora como agora é que ficou, vamos ver o resultado. O INSS ele interpôs o pedido regional de uniformização de jurisprudência junto à TRU. E a autarquia alegou que o acórdão recorrido estava em divergência com o entendimento estabelecido pela 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que, em caso similar, considerou que o direito ao benefício deve ser analisado pela categoria a qual o segurado pertencia no momento do acidente, sendo irrelevante que, em momento anterior, ele tenha sido empregado. A TRU, então, por unanimidade, deu provimento ao incidente de uniformização interposto pelo INSS e a relatora juíza Luciane apontou que o auxílio-acidente tem por finalidade compensar a diminuição da capacidade do segurado para o exercício da atividade profissional que ele exercia quando do acidente, de acordo com a Lei 8.213. Assim, a profissão a ser levada em conta na análise do direito ao benefício é aquela exercida na época do acidente. Em relação ao trabalho exercido anteriormente, não se caracteriza o dano que o benefício busca indenizar. E em seu voto, explicou: a finalidade do período de graça é manter o vínculo com a Previdência Social pelo período definido na lei, do segurado que deixa de contribuir, a fim de estender a cobertura previdenciária. Está fora do propósito desse instituto permitir o pagamento de um benefício de caráter indenizatório àquele que não teve reduzida a capacidade de ganho que existia no momento do acidente. O processo, então, agora deve retornar à turma recursal de origem para novo julgamento, de acordo com a tese fixada pela turma regional de uniformização. E a decisão ela tem como fonte o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Muito interessante essa decisão, né? E sim, até tem alguns pontos que a gente precisa, quem sabe, esclarecer um pouco mais para quem está nos acompanhando, né? Que o auxílio acidente, ele é um benefício previdenciário
para quem sofre um acidente de trabalho e também para quem sofre um acidente de qualquer natureza, como foi no caso esse senhor, né, da notícia. Ele sofreu um acidente doméstico em casa, mas esse não foi o motivo do indeferimento. Não. O motivo foi pelo fato de ele estar realizando contribuições à Previdência Social como contribuinte individual. E para nós simplificarmos, talvez para dar um exemplo de contribuinte individual, o autônomo, né? Exato. O autônomo, quem tem o MEI também pode ser considerado um contribuinte individual. Então, esses contribuintes, eles não vão ser considerados para o caso do auxílio acidente em específico. Essa categoria não está no rol de segurados que possuem o direito, então, ao benefício de auxílio acidente. Exatamente. Então, pelo fato dele ser um contribuinte individual, ele não teve reconhecido seu direito. E aqui havia a peculiaridade também, que ele buscou, então, porque como contribuinte individual ele não teria direito. Mas o que ele sustentava, então, no pedido dele é que se ele não estivesse contribuindo como contribuinte individual, ele ainda estaria na qualidade de segurado desempregado. Se ele estivesse na qualidade de segurado desempregado, ele ainda estava dentro do período de graça e teria direito, então, ao auxílio acidente. A verdade é que por essas 3 contribuições como contribuinte individual, ele perdeu o direito, no caso, ao recebimento do auxílio acidente. Exatamente. Então, pelo fato dele estar realizando as contribuições como contribuinte individual, mesmo que ele ainda estava na qualidade de segurado, no período de graça, então, ele não teve direito, então... Exato, eles levaram em consideração o trabalho, a atividade que estava sendo desempenhada na data do acidente. Na data do acidente, perfeito. Exato. Muito bom para a gente também poder acompanhar, né, como são cheio de detalhes, cheio de situações que precisam ser avaliadas no momento de fazer o encaminhamento previdenciário. E quem acompanha então o KSCast está por dentro de todas essas situações, de todos esses detalhes que são necessários para as ações trabalhistas e também previdenciárias. Exato. E o nosso KSCast dessa sexta-feira vai ficando por aqui. A gente agradece muito a companhia de vocês. Lembrando também de se inscrever no nosso canal, estar acompanhando então as notícias e as informações que nós postamos toda segunda e sexta-feira. E também lembre de compartilhar essas informações com seus amigos, com os seus familiares, assim todo mundo fica bem informado. Desejamos a todos um forte abraço, então, e até a próxima. Até a próxima.